Nós passamos neste momento para o lançamento do programa de certificação profissional em administração do sistema CFA-CRAs. Convidamos para subir ao palco o coordenador desta atividade, administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Também convidamos para subir ao palco o senhor Edmundo Maia Filho, coordenador da FGV, Projetos e integrante do Comitê do Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA-CRAs. Igualmente convidamos a subir ao palco o administrador Marcelo Iversen, conselheiro do CRA do Paraná e integrante do Comitê do Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA-CRAs. E também convidamos a subir ao palco o administrador Mauro Crois. Mauro Crois é diretor da Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, coordenador da Comissão Permanente de Planejamento Estratégico do CFA, professor de Administração e Negócios, doutorado em Ciências Empresariais, conselheiro federal pelo Estado de São Paulo. De imediato, nós passamos a palavra ao coordenador desta atividade, administrador Wagner Siqueira, para a condução dos trabalhos. Muito bom dia a todos. Eu queria, apenas coordenando e moderando esse lançamento, que eu me sinto extremamente emocionado e gostaria de compartilhar com todos. E vou explicar por quê. Será mais um evento, mais uma atividade importante do sistema, assim, das mais importantes. Mas nós estamos numa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o que nos motiva a pensar muito na origem da nossa profissão. Em verdade, o nosso sistema tem impregnado em si a origem também com a Fundação Getúlio Vargas. A profissão começa em 1938, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público. Estamos falando de uma época em que o Brasil era agrário, monocultor de café, não existia sequer a usina de Volta Redonda. E acorriam, portanto, para o DASP, através de concursos públicos, os quadros mais qualificados da sociedade brasileira, onde não tinha emprego, e o serviço público foi criado o DASP, técnico de administração, com o maior salário da administração pública à época, onde só tinha emprego no serviço público, no DASP, com o maior salário. Vem, portanto, a origem formal de nossa profissão com o DASP. Em 1948, a Fundação é exatamente o braço acadêmico, intelectual, universitário, intelectual, da origem do DASP. Perder essa perspectiva histórica é perder e de remontar aonde está o nosso DNA. A Fundação, fundada em 1948 como Organização Racional do Trabalho, depois ela se destaca em outros campos do conhecimento humano, principalmente na área econômica, mas a sua origem é fundamentalmente o estudo da racionalidade das organizações. Vem a Fundação Getúlio Vargas, o primeiro curso de administração, em 1951, que se forma em 1954, a Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, e foram formados, então, os primeiros quadros que se disseminam em todo o Brasil, cursos de administração, a base e origem da nossa Lei 4769 de 1965, cuja participação, a contribuição, é fundamentalmente originária também da Fundação Getúlio Vargas, que resgata aqueles técnicos de administração do DASP. Portanto, essa parceria, que certamente dará um conteúdo de altíssima qualidade intelectual, acadêmica, de seriedade, enfim, nós estamos exercendo com um compromisso, inclusive pessoal, pelo que o professor Edmundo e o professor Mauro me disseram, e também do próprio presidente da Fundação Getúlio Vargas, num programa de certificação em 5 áreas profissionais, e sobre isso que nós estamos lançando um novo momento, que significa o seguinte: já se cumpriu uma primeira etapa e agora, baseado nos estudos, nos trabalhos, nos avanços que foram feitos nessa primeira etapa da certificação, nós estamos agora lançando, a partir de hoje, simbolicamente, mas de fato, já pronto para começar efetivamente, a nova certificação profissional da Fundação Getúlio Vargas, com
me permita, professor, do Conselho Federal. Por quê? Porque é um trabalho tão feito de forma irmã, fraterna, com sinergia, em que um fecunda o outro, em que a experiência dos professores, a experiência acadêmica, intelectual da Fundação Getúlio Vargas traz para a nossa certificação um selo de qualidade, uma importância fundamental a se transformar num laurel, numa certificação que todo profissional que esteja dedicado ao compromisso certamente poderá exercê-lo. Portanto, com muita alegria, com muita emoção, com muita honra mesmo, eu passo a palavra ao Mauro e depois, primeiro ao professor Edmundo, da Fundação Getúlio Vargas, para nos explicar as características desse novo modelo da certificação. Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da direção do CFA para participar desse fórum. Em segundo lugar, e com muito maior ênfase, gostaria de agradecer também o convite da parceria entre a FGV e o CFA no seu programa de certificação profissional. Eu teria aqui muitas horas para discorrer sobre certificação, e vimos fazendo a partir de 2002, 2003, quando a Fundação foi convidada por um cliente importante a ajudá-los no processo de certificação, que então o Banco Central impunha às instituições financeiras. A coisa começou ali de maneira simples, gradual, e evoluiu até hoje para uma estrutura muito forte, e que eu vou tentar mostrar aos senhores aqui, para respeitar o prazo, em alguns poucos slides que simplificam e transmitem com muito maior eficiência do que um número muito grande de palavras. Então, eu pediria ao meu prezado que colocasse ali os slides. Bom, aqui para a definição, né? Aferir e atestar o conhecimento de pessoas. Essa que é a mensagem importante. A forma de aferir, atestar é muito simples. É entregar um certificado digital no site do Conselho. Mas aferir é que envolve o maior grau de dificuldade. Aqui nós temos um processo de definição das matrizes de competência para cada área, e a partir dessa matriz de competência fazemos um programa e uma bibliografia, e em cima do programa e da bibliografia definimos bancos de questões para serem utilizados nas provas, nos exames. Então, temos como definição o processo de aferir e atestar o conhecimento necessário para o exercício de uma atividade específica. Serve para revelar, constatar a existência do conhecimento necessário para o desempenho da atividade. Ou seja, eu aqui dou um atestado para a sociedade de que aquela pessoa certificada tem os conhecimentos necessários para o exercício daquela atividade. Esse atestado concedido pelo CFA e pela Fundação tende a ganhar valor na medida em que o programa está adequado. O programa foi debatido numa perspectiva conceitual e numa perspectiva aplicada. Ou seja, o que o administrador registrado precisa saber para ter um desempenho efetivo no mercado de trabalho. Ô, meu pai. Como fazer? A definição do conteúdo, como eu disse, vem da definição da matriz de competência. Então, há uma discussão muito grande sobre quais são as competências necessárias para o exercício daquela atividade. E, a partir daí, definida essa matriz, vamos formalizar, a partir montando um programa, um conteúdo programático. Feita essa etapa inicial, que é a definição da matriz de competência, do programa e da bibliografia, montamos um banco de questões e aplicamos essa prova em âmbito nacional. É uma prova objetiva, simples, e tudo feito em meio eletrônico, podendo usar a tecnologia, todas as tecnologias disponíveis hoje em mercado.
Nós estamos começando fazendo a prova de múltipla escolha, mas poderíamos fazer uma discursiva, podemos fazer uma contendo mídias e outras sofisticações maiores, né? Não convém começar muito sofisticado. Então, a opção foi começar por uma prova simples e primar pelo conteúdo, pela forma de fazer o questionamento do conhecimento. A vantagem que o CFA se utiliza é disponibilizar essa avaliação, né, pelo critério on demand, quer dizer, não existe dia certo, o candidato entra no site, o interessado entra no site, escolhe a área em que ele quer fazer o exame, agenda, paga a inscrição naturalmente, agenda o exame num dos centros de testes disponíveis e, no dia marcado, comparece com a identidade, com uma foto recente. Faz a prova e 48 horas depois o resultado está no site. Simples. Hoje nós fazemos, por ano, cerca de 220 mil testes. E a coisa funciona porque é muito simples. Qualquer pessoa é capaz de entrar no site, ler as instruções, ler o manual de instruções, ler o regulamento, se agendar, emitir um boleto e comparecer no dia e fazer sua prova e esperar o resultado. É tudo muito simples. Bom, vou falar aqui, entre outras vantagens, eu quero chamar a atenção para a estrutura que está sendo disponibilizada nessa parceria. São 260 pontos de centros de testes disponíveis no Brasil para a aplicação das provas. São 9 escolas cuja docência toda está disponível para nos ajudar a montar os programas. Esse processo dá uma agilidade incrível na obtenção dos resultados. Ou seja, a pessoa que quiser entrar no site hoje, suponha que já esteja aberto, estamos definindo, abrindo no próximo mês, não é isso, professor Mauro? Entrando no site e decidindo pela certificação, em coisa de 10 dias ele já terá feito a certificação e já terá o resultado. Quer dizer, é simples, é seguro, é barato, é objetivo e por isso que funciona. Já passamos da faixa de 1 milhão de provas aplicadas com sucesso. Bom, o resumo é uma prova feita à distância, de forma objetiva, com conteúdo tailor-made, né? E conteúdo esse tailor-made feito especialmente para apurar o conhecimento mínimo desejado para o exercício da atividade a que se está certificando. Dessa forma, o sistema de inscrição e de agendamento, ou seja, toda a tecnologia, todo o processo automatizado, está disponibilizado de uma maneira bastante simplificada. A nossa rede tem 260 centros de teste e a Fundação ajuda, apoia o CFA em todas as etapas do processo. Tecnologia, nós usamos a tecnologia a mais simples, mas a mais simples que eu quero dizer é essa prova de múltipla escolha. Mas a tecnologia do processo de avaliação, que é uma coisa que está por trás da prova, é muito sofisticada. Está feita com base na teoria do resposta ao item e juntamente com a taxonomia de Bloom. Isso é um projeto sofisticado que a gente não conhece trabalho acadêmico que use essas duas ferramentas de forma conjunta. Isso é uma coisa inédita. Naturalmente, que irá sendo aperfeiçoado à medida que as provas forem ocorrendo e que o resultado estatístico do exame vá sendo analisado. Mas a perspectiva é de que, depois de aplicado um determinado número de provas, a gente passe a ter um banco de questões muito afinado que possa nos permitir avaliações muito importantes. A Fundação usa como base de conhecimento o corpo docente das suas escolas, que estão aí estabelecidas. O Instituto de Tecnologia Aplicada é o mais recente, que foi uma iniciativa desse ano. A nossa base é fundamentalmente as escolas de administração, tanto do Rio quanto de São Paulo. A rede de centro de testes
nós usamos, em primeiro lugar, a rede da própria Fundação, que faz distribuição de cursos de pós-graduação Lato Sensu. Hoje está instalado em 100 pontos do Brasil, aplicando cursos. E também empresas que nós contratamos e treinamos e coordenamos, que são a ponta do processo, onde a prova é aplicada. Hoje, soma mais de 260 pontos de teste no Brasil. A tendência do ano que vem é chegar a 350. Hoje, a nossa meta, que já foi batida, era de que ninguém andaria mais do que de 300 quilômetros para se submeter a um exame. E o ano que vem, a nossa intenção é chegar a 200 quilômetros. Eu não vou definir, eu queria exemplificar aqui nesse slide, mas eu vou pular essa parte, porque isso pode tomar mais tempo do que eu tenho aqui para apresentar para os senhores. Mas eu falei um pouquinho sobre teoria de resposta ao item. O uso dessa ferramenta permite a garantia de que você faz provas diferentes com o mesmo grau de dificuldade. E também de que você faz provas que são adaptáveis ao nível de conhecimento do público-alvo. Para dar um exemplo assim rápido, suponhamos que o corpo de professores faz as provas, mas essas questões estão desniveladas em relação ao público que vai submeter a prova. Então, a partir dessa ferramenta, que é bastante sofisticada, na verdade é uma modelagem estatística muito sofisticada, você pode recalibrar as questões, identificando o grau de dificuldade de cada uma, e a partir deste processo, você então tem convicção de que as suas provas estarão todas com o mesmo grau de dificuldade. Ou seja, ao longo do tempo, você tem uma mesma régua para medir a dificuldade da prova. É diferente quando você faz uma prova um dia e daqui a 6 meses faz outra. O grau de dificuldade das duas pode ser muito, muito diferente, o que traz vantagens ou prejuízos dependendo da ocasião que a pessoa prestou o exame. Essa é uma técnica que permite evitar esse processo. Bom, essa teoria de resposta ao item é o que tem de mais moderno, que está sendo usado hoje. Até o Enem vem buscando aperfeiçoar o uso dessa técnica também. Outras vantagens que você pode, então, ter uma base de conhecimentos sobre o seu público, né, o público registrado, que permite outras ações corretivas. Vale a pena aqui interromper um pouquinho para comentar um aspecto. No processo de certificação, como você tem a resposta do teste que você faz junto aos interessados, você pode comedir o seu programa. Você pode perceber que o programa precisa ser aprofundado, ou diversificado, ou atenuado, ou mesmo definir que o programa se aprofunde ao longo do tempo. Quer dizer, você tem todas as condições de fazer, de fato, a gestão do conhecimento do seu público. Isso nós reputamos como uma coisa muito importante. A inscrição é pelo site, o sujeito lê o manual, lê o regulamento, lê o manual de instruções, aceita os termos colocados, né? Quer dizer, aceita se submeter ao regulamento, aceita se submeter às regras do jogo, que estão ali explicitadas, emite o boleto, paga pela própria internet, recebe a confirmação, recebe uma senha e um login. A partir daí, ele tem acesso a toda a rede de centro de teste da Fundação, escolhe aonde quer fazer, o dia e a hora, faz o agendamento, comparece, faz a prova, 48 horas depois, dependendo se há feriado ou não, ele pode ter o resultado divulgado. No máximo, 72 horas depois, ele tem o resultado divulgado. Durante a prova, ele pode fazer recursos no próprio sistema e pode a prova pode conter, no final, um questionário para a gente avaliar como é que a pessoa, o candidato, se sentiu perante a prova. Não só em termos da prova em si, mas do local. Diversas perguntas podem ser feitas para avaliar o processo como um todo. Bom, eu não sei se eu passei da hora, né? E espero que tenha sido, que dê para vocês terem uma ideia do padrão do processo de certificação. Mas é muito importante ressaltar que, para a Fundação, foi um desafio muito grande
essa parceria, e nós estamos valorizando muito essa parceria, e estamos colocando nossos melhores recursos para conseguir êxito dessa parceria. É óbvio que esse êxito depende muito dos senhores, do entendimento desse processo, para que isso possa ser repassado. Nós precisamos chegar no público, no mercado de trabalho. Nós precisamos fazer com que os empregadores percebam os programas por dentro, por matéria, reconheçam a importância daquele conhecimento, para que, então, na hora da contratação, eles privilegiem os administradores certificados, dentro de cada área de atuação em que esteja havendo essa certificação. Tá certo? Muito obrigado a todos e fico à disposição, através do professor Mauro, para qualquer explicação adicional, para qualquer encontro, para qualquer outro tipo de reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Mauro. Ok, bom dia. Inicialmente, peço vênia para saudar com muito respeito, com muita alegria, o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, e a presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Cláudia Abreu, em nome dos quais eu quero saudar a todos os presidentes dos conselhos regionais, aos meus colegas conselheiros federais que estão aqui, aos demais conselheiros regionais dos conselhos aqui presentes, e em nome do Marcelo Iverson, eu peço vênia para saudar a todos os administradores e administradoras que fazem parte desse 15º Fórum Internacional de Administração. E em nome do professor Edmundo Maia, da Fundação Getúlio Vargas, eu peço vênia para saudar a todos os professores, estudiosos e pesquisadores e estudantes que aqui fazem parte desse 15º Fórum. Nós temos pouco tempo, é claro que gostaria de ter mais, mas esse era o tempo possível, portanto, vamos tentar respeitá-lo. Eu vou tentar ser muito rápido, teria, obviamente, a necessidade de falar muito mais, mas eu quero dizer que, para mim, esse é um momento que me toca muito o meu intelectual, o meu profissional e o meu sentimental. Por quê? Porque foram mais de 12 meses de esforços enormes, de muito tempo, de muitos recursos e de muita inteligência aportada para revisitar e reconceituar o programa de certificação profissional. Esse momento aqui, ele só é possível porque teve um momento inicial. Não teria sido possível a segunda fase sem ter, meu nobre vice-presidente Carlos Henrique, a primeira fase. Só estamos aqui, e isso faz parte do aprimoramento contínuo da administração. Aprendermos, reaprendermos, avançarmos e melhorarmos o nosso desempenho. Ter a Fundação Getúlio Vargas nessa segunda fase, com certeza, para mim, é uma das coisas fundamentais, porque a Fundação acreditou na nossa proposta, acreditou nas nossas premissas, acreditou na certificação profissional como um programa moderno, contemporâneo, e que está alicerçado ao novo momento do mundo do trabalho. O mundo do trabalho já considera obsoletos exames de ordem, exames de proficiência. O mundo profissional, em todas as áreas, hoje valoriza inquestionavelmente certificações profissionais. Inclusive, os melhores centros de excelência de academia do mundo e do Brasil estão buscando certificações das suas respectivas áreas. Portanto, nós estamos exatamente dentro dessa premissa. Essa agenda, obviamente, esse material vai ficar disponível ao evento. As senhoras e os senhores poderão consultá-lo com bastante tranquilidade e, qualquer dúvida, nós estaremos na Câmara de Formação Profissional, no Conselho Federal de Administração, sempre à disposição de todos e de todas para esclarecer as dúvidas. O importante é que a certificação deverá ser um marco profundo e paradigmático de valorização dos
profissionais de administração, já adotando o novo escopo doutrinário da profissão que marca essa gestão do presidente Wagner Siqueira. E dentro disso, eu quero falar, então, rapidamente sobre o comitê, que eu coordeno, com o Edmundo Maia Filho, da Fundação, o administrador Heraldo dos Santos, do Sebrae Nacional, e o nosso administrador do Paraná, Marcelo Iverson, que temos o privilégio de acolher nesse dia de hoje. Esse é o comitê que tem se debruçado sobre esse momento. Eu vou colocar algumas variáveis, como eram e como ficou, para os senhores entenderem este momento. A primeira fase começou com recursos humanos e agora ela abrange 5 áreas: recursos humanos, finanças, marketing e vendas, produção, materiais e logística. E ela não vai parar por aqui. Nós já temos outras áreas sendo observadas e que nós também tenderemos a incluir no programa de certificação. Além disso, é possível, daqui a 4 anos, na recertificação, que nós já vamos ter a certificação por níveis de exigência diferentes, para níveis de topo de organização, para níveis intermediários na organização e para níveis básicos e operacionais. Então, ela vai ter diversas graduações de aferição profissional. Nós tínhamos na fase 1 os profissionais como principal stakeholders e agora nós temos os empregadores como principal stakeholder e os profissionais como segundo. Por que isso? Porque se o empregador não comprar a ideia da certificação, não adianta nós, profissionais, estarmos certificados. Dessa forma, nós temos uma intensa agenda com todas as entidades empresariais. Já começamos pela Confederação Nacional da Indústria, que já disse, ok, nós validamos a certificação. Estamos preparando uma agenda com a Confederação Nacional do Comércio, com as federações das associações comerciais, dos jovens empresários, CDLs, e por assim vamos. E depois vamos aos estados, conversar com as federações da indústria e de comércio. Todos precisam conhecer a certificação e, obviamente, acreditar nela, apostar nela e adotar ela como um diferencial no recrutamento e na seleção de pessoas nas áreas da administração. A experiência era permitida na primeira fase e ela agora deixou de ser permitida. A questão da prova, ela era focada em conteúdos, e ela agora está focada em competências profissionais. E isso, professor Edmundo, né, exigiu muita inteligência, muito tempo. Nós reunimos a elite intelectual da Fundação Getúlio Vargas para preparar este banco de questões, que todo ele está formatado, usando a taxonomia de Bloom para aferir competências profissionais em finanças, em recursos humanos, em marketing e vendas, em produção, em materiais e logística. Essa é uma mudança muito importante. A validade, que era de 3 anos, passa agora para um padrão internacional, que é de 4 anos. E o sistema, que era sem tecnologia móvel, não era responsivo, ele passa a ser totalmente adaptado aos novos tempos. Essa é uma outra importante mudança. A parceria inicial, que era CFA, Serra São Paulo e ICSS, que era o chancelador, hoje ficou CFA e Fundação Getúlio Vargas. Uma outra variável importante, que é a autonomia na gestão. Nós não tínhamos autonomia na gestão da certificação e hoje nós temos total autonomia na gestão deste programa. No tocante à economicidade, nós tínhamos a intervenção de terceiros e agora nós não necessitamos mais da intervenção de terceiros. E o comitê gestor tinha um perfil mais acadêmico profissional e agora ele tem um perfil mais de mercado e profissional. Esse é mais ou menos o escopo principal de como era e como ficou nesta e a partir dessa segunda fase. Já foi dito pelo professor Edmundo, né, que, na verdade, qual é o conceito contemporâneo da certificação profissional? A gente quer mensurar e classificar níveis de conhecimentos
e da capacidade da aplicação desses conhecimentos. Essa é a grande diferença da certificação comparado com provas tradicionais de ordem ou de proficiência. Tá certo? O escopo, só para nós entendermos de forma muito rápida, nós temos a avaliação tradicional. A avaliação tradicional, na academia, ela se baseia em planos pedagógicos e institucionais. Ela tem um sistema de formação tradicional, ela busca a formação tradicional. E tem um sistema formal de aprendizagem que todos nós conhecemos e passamos. Já a certificação profissional, ela repousa, ela tem como locus o plano organizacional e administrativo das empresas. E busca, na verdade, ter como foco, como locus, o mercado de trabalho e não a formação. E busca, obviamente, o reconhecimento de competências profissionais. Essa é a diferença. Agora, senhoras e senhores, quem é que une o sistema de formação tradicional e o mercado de trabalho? Quem é que une esses dois polos? É exatamente a nossa certificação profissional. Ela tem o propósito de unir a formação tradicional, formal do sistema educacional, com as demandas do mercado de trabalho. Este é, de fato, o escopo conceitual dessa nossa certificação e que está no âmago de toda a sua construção e elaboração. Nós temos, obviamente, vários protagonistas. Não é só os empregadores, não só apenas os profissionais, mas também a sociedade. A sociedade com profissionais certificados será uma sociedade mais profissional. A certificação profissional também vai dar um feedback importante para o sistema formal de ensino, que poderá se reposicionar a partir de um follow-up que ele poderá fazer com a certificação profissional. E isso é relevante. Obviamente que o sistema nosso profissional vai ganhar muito com a certificação, porque vai qualificar o sistema profissional. E o Estado brasileiro também é um protagonista, porque se nós tivermos profissionais em administração, atuando na gestão das empresas, certificados, certamente as organizações terão indicadores de produtividade melhores que nós temos hoje. O Brasil tem um problema sério de desempenho, de efetividade e de produtividade. A certificação quer também contribuir na melhoria do padrão de produtividade das empresas deste país. E, obviamente, aí vem os diferentes papéis, eu não vou me ater a isso. Aqui estão os impactos que nós esperamos para o sistema, para os empregadores e para os profissionais. Os empregadores vão ter maior uniformidade no recrutamento e seleção quando eles recrutarem profissionais já certificados. A chance deles acertar no recrutamento e na seleção será muito maior do que é hoje. Eles vão também responder melhor aos programas de treinamento. Os senhores e a senhora sabem que as empresas gastam muito dinheiro em treinamento com baixo retorno. A certificação, um profissional certificado, certamente vai ter um retorno mais eficaz nos programas de treinamento e de capacitação nas empresas. E também uma maior garantia na geração e entrega de resultados. E para os profissionais, obviamente, aí que está uma questão importante, vai melhorar sua inserção no mercado de trabalho, vai permitir mais mobilidade profissional. Hoje a mobilidade profissional é um tema importante, muitos falam em portabilidade também, não deixa de ser. Eu terei uma melhor portabilidade profissional se eu for certificado pelo nosso programa. Então, são muitas vantagens. Eu tenho, obviamente, a condição, como certificado, de ter uma diferenciação no mercado de trabalho e eu também posso ter melhores condições de recolocação no mercado de trabalho e mais, eu posso melhorar meu autoconhecimento sobre como eu estou profissionalmente na minha área de atuação profissional. Eu posso ter, sim, a partir da certificação, o melhor autoconhecimento aonde eu devo evoluir, melhorar e fazer um programa de educação continuada. Vejam que a certificação
é diferente das provas de ordem de proficiência, porque elas são ad eternum. A certificação não. Ela está calcada numa premissa moderna de educação continuada, onde o profissional precisa se recertificar e, portanto, ele precisa ficar sempre atualizado e se reeducando o tempo todo para se manter competitivo no mercado de trabalho. Aqui vocês terão acesso, este é o acesso que vocês vão acessar o programa, terão a página de boas-vindas da Fundação Getúlio Vargas e do Conselho Federal. Lá vocês vão ter todas as opções, e aí vocês poderão navegar com tranquilidade. Nós estamos fazendo todas as peças de divulgação, que quero aqui cumprimentar publicamente a equipe da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração, em nome do seu diretor Rogério Ramos e toda a sua equipe, que foi um parceiro extremamente importante na condução, na formatação e no plano de comunicação que agora vai entrar em vigência a partir da data de hoje. Teremos no dia 22 de novembro, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, uma coletiva com a imprensa, com a presença do presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, e do presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ivan, convocada pela Fundação Getúlio Vargas, onde nós colocaremos a certificação na mídia massiva do Brasil. Essa aqui foi a equipe que praticamente se debruçou esses meses todos, aportando inteligência, para que nós tivéssemos, de fato, esse momento de hoje, um momento muito, muito marcante. Eu termino agora, e com este vídeo rápido e breve, eu deixo, então, presidente, com a sua permissão, lançada oficialmente a segunda fase da certificação profissional de administração. Parabéns, muito obrigado, e assista o vídeo. O Conselho Federal de Administração e a Fundação Getúlio Vargas acabam de fechar uma parceria para desenvolver um processo de certificação de pessoas. Você pode ter certeza que este certificado do Conselho Federal de Administração e da Fundação Getúlio Vargas foi feito sob medida para avaliar o seu conhecimento com tranquilidade, com calma, na busca do sucesso a ser reconhecido. Para os profissionais em administração, esta certificação profissional irá certamente permitir uma inserção mais competitiva e uma ascensão de carreira mais surpreendente neste mundo do trabalho tão competitivo como nós estamos assistindo. Cada vez mais, as organizações estão preocupadas em contar com profissionais competentes. Profissionais competentes podem fazer a diferença no dia a dia de uma organização. No âmbito de finanças, a certificação tem por objetivo avaliar questões conceituais e práticas, desse mundo financeiro. Eu diria que administrar pode ser resumido a tomar decisões. Julgamos, em conjunto, em parceria com o CFA, que um gestor financeiro ele não pode prescindir desse tipo de conhecimento. E, por isso, temos um conjunto de questões e tentamos avaliar no exame esse tipo de conhecimento que é mais avançado, inclusive para diversos cursos de graduação no Brasil. É importante ressaltar que a certificação do CFA tem a chancela da FGV, instituição de ensino e consultoria altamente prestigiada e reconhecida em toda a América do Sul e considerada um dos 9 melhores think tanks do mundo. E por isso é tão importante fazê-lo, até porque, certamente, o CFA, junto com a FGV, representam um grande benchmark também de qualidade. Isso valorizará os diplomas que você possui, valorizará seu conhecimento e promoverá mais saber, também com a vontade multiplicadora dos colegas no trabalho, assim como também do próprio empresário, querendo investir cada vez mais no profissional que existe na sua pessoa.
obrigado, professor Mauro, professor Edmundo Maia, professor Marcelo. Belo lançamento, temos grandes perspectivas para isso. Certamente, lembra, ele falou do escopo, do novo escopo doutrinário, significa que não está, para o bacharel em administração e registros conexos em bacharel em administração, para tecnólogos de gestão que são registrados nos conselhos, para as mestres e doutores, a única exclusão, por enquanto, é de nível médio, né? Então, muito obrigado, parabéns.